Vamos lá, pessoal. Bloco 3. Como é que funciona esse procedimento da compensação judicial avocada pelo autor da ação anulatória, acumulada com repetitória lá do artigo 169, na fase final do processo? É bem simples, gente. Imagina o seguinte, imagine que você está advogando para esse contribuinte e ao final você está super feliz porque veio a sentença de procedência, o juiz julgou favorável, a juíza julgou favorável e disse, ó, julgo procedente, anulo a decisão administrativa e condeno a fazenda a restituir a quantia indevidamente paga, com os devidos acréscimos de juros e correção monetária na forma da lei, designando agora que na liquidação dessa sentença se apure o valor exato. E aí a sentença publicada, julgando procedente a ação, vai ter ali um valor a ser apurado na liquidação desse montante, né? Vai se fazer a liquidação patrimonial da sentença, e vai se definir qual é o valor a ressarcir. Como regra, se o contribuinte não se manifestar, esse ressarcimento será feito pela via do sistema de precatórios. Essa sentença, não havendo recorribilidade da fazenda, transita em julgado. Transitando em julgado, ela vai gerar a expedição de um título que vai ser habilitado pelo autor da ação no sistema de precatórios, na forma do artigo 100 da Constituição, para que no momento oportuno, na vez desse titular desse crédito, ele seja pago. E aí talvez daqui a alguns anos, não se sabe, a depender de qual seja o município, estado, até mesmo no âmbito federal, em quantos anos, 2, 3, 4, 5 anos, será disponibilizado no orçamento um montante para pagar os precatórios, e aí se o precatório dessa pessoa estiver na vez de pagamento para esse ano, ele vai receber. Enquanto não chegar a vez dele, ele fica lá com o precatório na mão, esperando o ano em que vai estar autorizado o pagamento dele. Então, se esse contribuinte não fizer um pedido de compensação lá no final do processo, ele vai ter a sentença que diz que ele ganhou, mas ele não leva. Ele ganha a sentença de procedência, a fazenda está condenada a devolver, o valor está atualizado com juros e correção ali, feita a atualização devida na fase da liquidação da sentença, é expedido o título, que é o precatório, vai ser habilitado na fila da ordem de pagamento, ele vai ficar esperando o momento em que vai chegar o ano em que o orçamento, né, contemplará uma verba a ser destinada a pagar o precatório dele. Tem várias pessoas que têm precatórios expedidos antes de você receber o seu. Tem gente que recebeu o precatório ano passado, ano retrasado, há 3, a 4, a 5 anos atrás, e o precatório ainda não foi pago. Essas pessoas estão na fila do precatório esperando que chegue o determinado ano em que haverá no orçamento receita para pagar o precatório delas. Então você recebe lá a decisão de procedência, condenando a fazenda a te devolver esse dinheiro, mas você não recebe o dinheiro ali, você vai ficar na fila do precatório. Ora, é muito mais inteligente você, ao invés de ficar esperando para receber esse dinheiro no futuro, você amortizar um débito pendente que você tem agora e que implicaria no seu dever de desembolsar capital, tirar dinheiro do seu caixa para fazer o pagamento. Então, ao invés de você fazer um pagamento de uma dívida pendente que você tem naquele momento para esse fisco, que é o réu, né, nesse processo, você chega lá e faz uma petição nos autos dirigida ao juiz e diz, excelência, eu venho aqui nesse momento em que estamos fazendo a liquidação do valor exato a ser ressarcido, pedir que ao invés de se expedir o precatório, que se faça nesse momento uma compensação desse montante que eu tenho a ressarcir, que está atualizado agora, nesse valor aqui em reais, com esse débito pendente que eu tenho que pagar, que está vencido a vencer agora, nos próximos dias, e eu quero compensar. Existe lei de compensação aqui nesse estado, nesse município, aqui no âmbito federal. O que eu estou querendo compensar é objeto legal compensável, a lei permite que eu compense esse valor que eu tenho a ressarcir com esse débito tributário que eu tenho pendente, estou aqui indicando, e eu quero fazer a compensação. É como se fosse um perde-comp feito na fase final do processo judicial, após a sentença de procedência e o valor já liquidado e apurado com especificidade em reais e centavos, quanto é esse valor. É possível fazer isso? Claro que é. Isso foi muito discutido, tá, gente, judicialmente. E hoje é uma jurisprudência pacífica, já há muitos anos estabilizada, tem até uma súmula do STJ, anote aí por favor, a súmula 461 do STJ, que diz que pode o contribuinte, autor da ação, após a procedência proclamada na sentença que julgou procedente a ação, requerer, na fase de liquidação da sentença, a opção de compensação, e ele pede a compensação judicial no final do processo. Então é possível que a gente tenha compensação tributária não só na via extrajudicial, com o pedido administrativo especial de restituição com declaração de compensação. A gente pode pedir a compensação tributária na via judicial, pedindo, após a sentença de procedência ser liquidada, a compensação do valor que a fazenda está sendo condenada a ressarcir com o débito tributário que o contribuinte, autor da ação, tem como pendente naquele momento, para que se faça, mediante decisão judicial, a ordenação ali, se ordene a compensação, e aí pronto. Nem haverá habilitação em precatório para a fazenda um dia no futuro devolver em dinheiro, e nem haverá manutenção, né, desse crédito da fazenda,
no sistema. O crédito que a fazenda tem relativo ao débito pendente será extinto com a compensação. E a dívida que a fazenda fica, né, de ter que no momento futuro liquidar o precatório e pagar esse montante ressarcindo, também é extinta. Então se faz a compensação. Eu ajuizei a anulatória acumulada com repetitória, consegui a procedência para anular a decisão administrativa prévia denegatória, consegui a condenação da fazenda me devolver o montante que eu paguei indevido, na fase de liquidação se apurou, aplicando-se juros e correção monetária, qual é esse montante, a fazenda agora tem que me pagar, tem que me devolver, ela tem uma condenação judicial que obriga ela a me devolver, ela vai ter um prazo, que é o prazo lá, né, do sistema de precatórios, para no momento oportuno poder me pagar. Eu não quero esperar isso, então eu vou dizer, dona fazenda, eu não quero esperar para no momento futuro receber em dinheiro, eu já quero amortizar essa dívida pendente. E aí o juiz determina que se aplique o procedimento de compensação e que a fazenda junte nos autos do processo o comprovante que ela efetivou administrativamente ali a compensação, cumprindo a sentença, cumprindo a decisão judicial que ordenou, dando provimento a esse pedido incidental do contribuinte, né, foi dado provimento e se ordenou que se fizesse a compensação, e aí o juiz despede uma nova decisão ali, a decisão que ordena a efetivação da compensação, e a fazenda traz nos autos do processo o comprovante, que deu baixa na dívida que estava pendente, abrindo mão de receber aquela quantia, libertando-se do dever de devolver esse dinheiro que na sentença condenatória ela ficaria obrigada a devolver no futuro. Nem a fazenda vai devolver dinheiro no futuro, e nem ela pode cobrar o débito que estava pendente. É feita a compensação entre essa dívida pendente e o valor que ela foi condenada a devolver. Compensa-se ali, extingue-se o crédito que ela tinha até o momento referente àquele débito pendente que será amortizado com a compensação, e extingue-se a dívida dela de devolver para o contribuinte o pagamento indevido que ela está sendo agora condenada judicialmente a devolver. Nem ela vai ter que devolver isso no futuro pagando precatório, não vai ter precatório, e nem ela pode cobrar a dívida pendente, é feita a compensação. Tá claro? Então é possível a compensação na via judicial após a procedência da ação repetitória. Ou essa anulatória acumulada com repetitória lá do artigo 169, que deve ser ajuizada em até 2 anos. Tudo bem? Prof, vale o mesmo? Vale essa possibilidade de pedir a compensação tributária em juízo, se fosse apenas uma ação repetitória, sem ter feito qualquer pedido administrativo? Cabe, mesma coisa. Exemplo, o contribuinte optou por nem pedir a restituição na via administrativa, nem esperou para tomar uma porrada e tomar a decisão denegatória lá. Já foi direto com pedido judicial de restituição de indébito, optou por nem pleitear o ressarcimento na via administrativa. Já ajuizou de cara a ação repetitória, procedente, condenada a fazenda a devolver. Pode pedir a compensação? Claro que pode, a súmula 461 se aplica em qualquer hipótese de ação repetitória. A ação repetitória é ajuizada diretamente, sem prévio pedido de restituição em sede administrativa, ou a ação repetitória que se ajuiza após a decisão denegatória administrativa, que é essa repetitória especial do artigo 169 do CTN, que a gente termina chamando de ação anulatória acumulada com repetitória, face tudo que já explicamos aqui no bloco passado. Beleza? Qualquer que seja dos dois casos, repetitória direto ou repetitória, anulatória acumulada com repetitória após a decisão administrativa denegatória, em qualquer desses casos, cabe pedir a compensação na fase final do processo, aplica-se a súmula 161 do CTN. E efetivada a compensação, se extingue o crédito tributário que a fazenda tinha relativo ao débito pendente que será amortizado, pago com a compensação, utilizando-se esse crédito a ressarcir. A compensação extingue o crédito? Claro. Anote aí, artigo 156, inciso 2 do CTN. Artigo 156, são causas de extinção do crédito, inciso 2, a compensação. Claro, se eu tenho um valor a ressarcir do que eu paguei indevido, eu tenho uma dívida pendente, e eu estou compensando esse valor que eu tenho a recuperar com essa dívida que eu tenho pendente, o valor que eu tenho a recuperar eu não vou receber em dinheiro, agora a dívida que eu tenho pendente vai ser extinta. E se vai ser extinta essa dívida que eu tenho pendente, compensando o débito que eu tenho com o crédito que eu tenho a receber, se vai ser extinto esse débito que eu tenho pendente, o crédito referente a ele que a fazenda teria também é extinto. A compensação extingue o crédito tributário da fazenda, crédito relativo a esse débito que eu tenho e que ao invés de pagar em dinheiro, eu vou amortizá-lo compensando esse débito com o crédito que eu tenho a receber. Tá claro? A compensação é causa de extinção do crédito, artigo 156, inciso 2 do CTN, e algumas regrinhas importantes sobre a compensação são previstas nos artigos 170 e 170, dígito A do Código Tributário Nacional. Na prova, se você tiver alguma questão envolvendo compensação, você provavelmente vai ter que citar esses 3 artigos do CTN, 156, inciso 2, 170 e 170, dígito A do Código Tributário Nacional. Beleza? Beleza. Bom, deixa eu aproveitar aqui para falar um pouquinho com você sobre juros e correção monetária. Você já percebeu que a todo momento, diversas foram as oportunidades aqui
nesse bate-papo que a gente vem traçando desde o início do bloco 1 da aula, em que eu falei que quando a gente pede a restituição, a gente pede para se restituir o valor que a gente pagou, o valor que a gente desembolsou lá na data do pagamento indevido, com o acréscimo dos juros e correção monetária, correto? Então, você, quando ajuiza uma ação repetitória, você sempre pede que se condene a fazenda a restituir o valor que você pagou indevido, com o acréscimo dos juros e correção monetária. Tudo bem? Tudo jóia. Bom, como é que funciona esse sistema de juros e correção monetária? Bem, vejam só, existe uma regra e existe uma exceção. Eu quero que você fique atento para você entender quando é que você vai aplicar na hora da prova, quando é que você aplicaria na vida real a regra e quando é que você aplica a exceção, tá certo? Qual é a regra? Vamos lá. A regra é que os juros correm a partir da decisão judicial transitada em julgado e a correção monetária a partir da data do pagamento indevido. Então a regra é, quando você fez lá há X meses atrás, há X dias, semanas, anos atrás, um pagamento indevido, da data que você fez o pagamento indevido, da data do desembolso, já se passa a aplicar o índice de correção monetária. Então, o valor que você pagou é corrigido a partir da data que você pagou e botou esse dinheiro nos cofres públicos. Então, a correção monetária corre a partir da data do pagamento indevido. Aí você ajuiza a sua ação repetitória, ganha. Ela é procedente, transita em julgado a decisão e a Fazenda é condenada a te devolver. A partir da decisão judicial transitada em julgado, se a Fazenda não cumpre e não devolve, passa a correr os juros a partir da decisão judicial transitada em julgado, juros de 1% ao mês. Então, a regra é essa. A exceção é quando a gente afasta essa regra para aplicar um sistema especial chamado de Selic. Eu explico já já. Mas qual é a regra, portanto, que só é afastada quando se aplica um sistema especial chamado de Selic. E eu quebro a regra para aplicar a taxa Selic. Tá? Qual é a regra? Da data do pagamento indevido, da data do desembolso, aplica-se a correção monetária. Da data da decisão judicial transitada em julgado, que condena a Fazenda a devolver, se ela não cumpre de imediato devolvendo, aplica-se juros de 1% ao mês. Esse entendimento é consubstanciado na jurisprudência pacífica do STJ, exposta em duas súmulas. Anote, por favor, as súmulas 162 e 188, 162 e 188 do STJ. Então, nas súmulas 162 e 188 do STJ, você encontrará essa previsão desse sistema de cálculo da correção monetária e dos juros que se aplicam sobre o valor do pagamento indevido, para que quando o contribuinte vier a recuperar o que ele pagou indevido, ele recupere não só o mesmo valor em reais que ele pagou lá no passado, mas esse valor corrigido, atualizado e, quando for o caso, com os devidos juros, né, que vão remunerar ele por ter tido que esperar a devolução, mesmo após o judiciário já ter condenado a Fazenda a devolver. Então, qual é a regra? Correção monetária a partir da data do pagamento indevido, juros a partir do trânsito em julgado. Ok? Esses juros, na forma do artigo, anote aí, por favor, 167, parágrafo único do CTN, 167, parágrafo único do CTN, são juros de 1% ao mês. A cada mês, 1%. Ok? Essa é a regra. Essa regra é afastada se houver previsão de uso de um sistema especial de cálculo, criado por lei, para ser mais adequado à realidade do orçamento público. Será que a Fazenda tem que me restituir realmente com 1% ao mês após o trânsito em julgado ou não? Bom, existe um sistema especial criado por lei para liquidar esse valor de uma maneira justa, custodiando, protegendo o orçamento público. Sistema Especial de Liquidação e Custódia, SELIC, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, para proteger a supremacia do interesse público, devolvendo ao contribuinte da maneira correta, mas sem prejudicar e desestabilizar o orçamento. Então, a União foi a primeira a criar, por lei, um sistema especial, a SELIC no âmbito federal, a taxa SELIC, já julgada pelo STF como constitucional, a metodologia não é abusiva, segundo o STF, e a União, anote aí, por favor, através do artigo 39, parágrafo 4º, 39, parágrafo 4º da Lei 9.250 de 95, a União criou a famosa taxa Selic. No âmbito federal, quando você faz um pagamento indevido de imposto de renda, de IPI, de PIS/COFINS, tá? De imposto de importação e exportação, de ITR, paga uma CID, uma CSLL, paga indevidamente um determinado tributo à União e vai pleitear a restituição,
A sua restituição será do valor que você pagou indevidamente, o valor do desembolso, que está lá no recibo que comprova quanto você pagou, acrescido de um percentual calculado por esse sistema especial chamado de Selic. Então, a taxa Selic vai dizer qual é o percentual que deve se aplicar sobre esse valor que você pagou indevido. E essa fórmula da Selic, ela vai levar em consideração o tempo, o número de dias. Então, como é que funciona? Quando você paga indevido à União e vai pleitear a restituição, o que é que você pleiteia na sua petição inicial? Requer a condenação da ré, da União, a restituir a quantia desembolsada no pagamento indevido com o acréscimo do percentual da taxa Selic, aplicado a partir da data do pagamento indevido. A taxa Selic, ela tem uma fórmula que faz um cálculo já incluindo juros e correção. Então você não fala de Selic mais juros, Selic mais correção. A Selic já envolve tudo. Então, se você fez um pagamento indevido para a União, você vai pedir a restituição da quantia desembolsada com o acréscimo do percentual calculado na forma da taxa Selic, aplicada a partir da data do pagamento indevido, nos termos do artigo 39, parágrafo 4º da Lei 9.250 de 95, tudo bem? É bem verdade, para quem já estudou mais a fundo a matéria e conhece o direito financeiro como um todo, que a taxa Selic foi criada para ser aplicada nas hipóteses de execução fiscal, quando o contribuinte deixa de pagar, sonega, e para calcular o valor que ele sonegou atualizado da forma correta, se criou a Selic, para que a União venha na execução cobrando aquele valor, que era o valor devido na época que venceu a dívida tributária, com o acréscimo da Selic, e a execução fiscal vem sendo proposta com o valor da dívida cobrada e não paga, mais o acréscimo da Selic. Só que aí, com o passar dos anos, o STJ entendeu que se você tinha que aplicar a Selic em favor da União, quando o contribuinte deixava de pagar, ficava sonegando, e lá no futuro a União vinha executar, e o cálculo era feito pela Selic, também tinha que se aplicar a Selic em favor do contribuinte quando ele paga indevido e vem lá, dentro do prazo de prescrição, pedir a restituição. O valor tem que ser atualizado igualmente pela Selic. Eu, particularmente, nunca concordei com isso, tá? Mas o STJ entendeu que deveria se aplicar de forma igualitária o tratamento. Selic em favor da União, Selic em favor do contribuinte. Então, o contribuinte faz um pagamento indevido no âmbito federal, vai pedir o ressarcimento com o acréscimo sobre o valor que ele desembolsou, o valor que ele pagou indevido, o acréscimo da Selic aplicada a partir da data do pagamento indevido, ok? Então, repito, anote, não é Selic mais juros, não é Selic mais correção. Você não vai aplicar a regra geral das súmulas 162 e 188 do STJ. Você não vai aplicar essa regra geral de correção monetária a partir do pagamento indevido, juros a partir do trânsito em julgado. Você apenas fala, aplique a variação, o percentual da Selic. Paguei 100 mil reais indevido há 3 anos atrás, eu quero de volta os 100 mil mais a variação da taxa Selic desse dia até hoje. Então, os 100 mil corrigidos pela Selic. Aplicou o percentual da Selic, todo mês a União divulga. Então, você vai aplicar o percentual da Selic em cima desse período inteiro, a partir da data do pagamento indevido. Tá claro? Isso é no âmbito federal, que já existe aí há aproximadamente 20 anos, né, desde 1995, a taxa Selic. E no âmbito estadual? Bom, alguns estados inovaram, né, nesse século, na segunda década do século, criando taxas Selics estaduais. E disseram, se a União pode ter uma taxa Selic no âmbito federal para fazer um melhor cálculo, mais justo, adequado à realidade do orçamento público federal, eu também posso fazer no âmbito estadual. Tanto a União como os estados são livres para que legislem sobre direito financeiro. Direito financeiro é matéria de competência legislativa concorrente, artigo 24, inciso 1 da Constituição. Artigo 24, inciso 1, compete à União, aos estados, ao DF, legislar concorrentemente sobre direito financeiro. Inciso 2, sobre orçamentos. Então, os estados também legislam sobre orçamentos, sobre direito financeiro. Isso não é privativo da União, sobre direito tributário. Então, o STJ entendeu que o mesmo direito que a União tinha, os estados e o Distrito Federal também têm, de instituir, através de uma lei local, uma taxa Selic estadual. Desde que essa taxa não apresente vícios, não seja abusiva, não viole os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não gere discrimes violando a isonomia, ela será válida. Como o Supremo julgou que a da União era válida, não tinha nenhum vício. E aí os estados que optaram passaram a utilizar taxas Selics estaduais. Bom, o STJ, depois de alguns anos, consubstanciou esse entendimento que são válidas as Selics estaduais nos estados que adotam. Nos estados que adotam, taxas Selics locais, não se usa a regra geral, correção monetária a partir do pagamento indevido, juros a partir do trânsito julgado. Se aplica apenas a taxa Selic estadual a partir da data do pagamento indevido. Aí você ajuiza uma repetitória lá de IPVA, de ICMS, de TCMD, de uma taxa estadual pedindo a devolução da quantia desembolsada, declarada ali no comprovante do pagamento indevido, com o acréscimo do percentual calculado pela taxa Selic estadual aplicada desde a data do pagamento indevido.
anote aí, por favor, que o STJ pacificou esse entendimento e esposou esse entendimento na súmula 523. Anote aí, por favor, súmula 523 do STJ, deixando claro que nos estados que adotam taxas Selics instituídas por leis locais, é com a aplicação delas que se calcula o acréscimo sobre o valor do pagamento indevido. Ok? E nos estados que não adotam, fórmula geral, correção monetária a partir da data do pagamento indevido, juros a partir do trânsito em julgado da decisão. Perfeito? E na minha prova do AB, como é que eu vou saber? A banca fala estado X, estado Y, estado alfa. Você vai pedir a condenação da ré, do réu, do estado réu, a restituir o pagamento indevido com acréscimo dos juros e correção monetária na forma da lei. Caso exista a taxa Selic estadual, que se aplique a mesma a partir da data do pagamento indevido, vide súmula 523 do STJ. Caso não exista, que se aplique a regra geral, correção monetária a partir da data do pagamento indevido, juros a partir do trânsito em julgado de 1% ao mês, na forma das súmulas 162 e 188 do STJ e artigo 167, parágrafo único do Código Tributário Nacional. Simples assim. Se tem Selic estadual, aplique ela a partir da data do pagamento indevido. Se não tem, aplique a regra geral. Correção monetária do pagamento indevido, juros do trânsito em julgado. Entenda, existe uma regra geral. Eu só afasto quando eu faço um sistema especial, diferenciado para calcular isso. Os estados podem criar, cada estado pode criar o seu. A União criou dela, a Selic federal. Tem Selics estaduais. São Paulo tem a Selic estadual de São Paulo. Nem todo estado da federação tem. Ok? E nos municípios? Não é comum, eu pelo menos nunca ouvi falar de Selic municipal. Até acho que os municípios podem criar através de lei taxas Selic municipais. Não vejo incompatibilidade. Tá? Mas não é comum. Então, no âmbito municipal, uma repetitória de IPTU, de TBI, de ISS, né, de taxa de lixo, de contribuição de melhoria de CIP, de tributação municipal, é a regra geral. Correção monetária a partir do pagamento indevido, juros a partir do trânsito em julgado, 1% ao mês, súmulas 162 e 188 do STJ e artigo 167, parágrafo único do CTN. Maravilha? Maravilha. Bom, pessoal, para a gente finalizar, tá? A gente está aqui no bloco 3. Eu vou entrar com vocês no bloco 4 com duas pautas, tá? E vou falar de prescrição, tá? Como é que conta, como é que se organiza o prazo de prescrição, afinal, o contribuinte que fez o pagamento indevido, ele tem um prazo para pedir a restituição de volta, tá? Senão, a pretensão dele prescreve, aí já era, não haverá êxito nessa ação repetitória, tá? Inclusive, tem contribuinte que dá mole, já vai contratar um advogado, uma advogada tardiamente, aí não adianta, a juíza repetitória é julgada improcedente, mesmo tendo ocorrido o pagamento indevido. Porque prescreve a pretensão. E como regra, você verá no próximo bloco, esse prazo é de 5 anos a contar da data do pagamento indevido. Então, no próximo bloco, eu vou falar sobre prescrição e vou falar sobre tributos indiretos. Restituição de indébito em tributos indiretos, que tem algumas particularidades importantes, que remetem ao artigo 166 do CTN, as súmulas 70 e 546 do STF, bem interessante. Então, no próximo bloco, duas pautas, prescrição na restituição de indébito e restituição de tributos indiretos, IPI, ICMS e ISS. Beleza? Após isso, a gente fecha toda essa abordagem e a gente vai partir para a análise da petição inicial e vamos analisar, avaliar, visualizar a estruturação da petição inicial que você terá que redigir se na sua prova a peça processual for uma petição inicial de ação de repetição de indébito. Tudo bem? Vamos ao próximo bloco.